Meus irmãos, graça e paz, em nome de Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início a mais um momento devocional aqui da Igreja Presbiteriana de Sertânia. Você é muito bem-vindo para esse momento especial, o momento em que nós estamos refletindo neste mês de outubro, a mês da Reforma Protestante. Hoje nós teremos conosco, se Deus nos permitir, já conosco aqui na nossa live, o nosso irmão, querido reverendo Jefferson Andrade, que estará falando um pouquinho sobre esse momento tão especial que nós estamos vivendo. Não só nós, Igreja Evangélica Brasileira em todo o mundo, Igreja Reformada, mas também a própria história, a cultura nos reporta a essa importância tão grande. O movimento de reforma protestante foi um momento maravilhoso, um movimento espetacular aí que trouxe mudanças, trouxe reflexão e trouxe principalmente aquela reflexão de volta à palavra do Senhor nosso Deus. E nós queremos agradecer os irmãos que já estão conosco, estão nos prestigiando, além do reverendo Jefferson já aqui conosco. Nós temos a Mônica, temos a Maria Júlia, temos o Jonatas Lins. Que Deus nos abençoe nesta noite, meus amados irmãos, que nós possamos mais uma vez sermos edificados pela palavra de Deus. Nós cremos que seremos nesta noite, a palavra do Senhor com certeza alcançará o nosso coração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza em todo o tempo, que tudo que nós façamos aqui seja tão somente para a honra e para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Nós vamos ter um momento de louvor, vamos ter um momento de adoração. Eu vou convidar aqui o Jonatas para que ele possa nos conduzir em alguns cânticos. E logo após nós estaremos aí inserindo o reverendo Jefferson para o nosso momento da palavra, um momento de reflexão na palavra do Senhor nosso Deus. Vamos aqui inserir o Jonatas. Muito bem-vindo, Jesus, mais uma vez. Deus esteja nos conduzindo nesse momento. Amém. Vamos estar louvando o nosso Deus com alguns cânticos nesse momento, Vamos dar início a esse momento de louvor, entoando ao nosso Deus o cântico Quão Formoso És. Que nós estejamos refletindo na letra dessa música, que estejamos fazendo dessa música também a nossa oração cantada nesse momento. Jonatas, vamos fazer uma oração primeiro, antes da gente começar. Aí você conduz um momento de louvor aí. Vamos fazer uma oração primeiro, Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer mais uma vez pelo teu cuidado, teu amor para conosco, Senhor. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, ó Deus, mesmo de forma virtual, ó Deus, mas temos o privilégio, ó Deus, de te adorar, de te servir, de ouvirmos a tua voz e a tua palavra, Senhor. Abençoa Jonas, ó Deus, na condição dos louvores. Abençoa também o reverendo Jefferson, ó Deus, na ministração da palavra. Cada irmão, cada amigo, ó Deus, que será alcançado nesta noite por esta live. Dá-nos a tua paz, a tua direção e que o Senhor reine, ó Deus, sobre nós, sobre as nossas vidas, nossas intenções, o nosso coração, que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode ficar à vontade, Jonas. Então, como eu havia dito, vamos começar esse momento de louvor com o cântico Quão Formoso És. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Do início,
enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Dando prosseguimento a esse momento de louvor, vamos estar louvando a Deus também com um hino muito bonito também. O hino que diz: espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Vamos estar louvando a Deus com esse hino também, nesse momento. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em teu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no
teu amor nunca mudou. Para finalizar esse momento, antes de passarmos a palavra ao pastor, vamos estar entoando também o hino da Reforma, né? O hino da Reforma Protestante, a qual nós estamos comemorando nesse mês de outubro. Pela Escritura Deus se revelou. Só a Escritura mostra quem eu sou. Minha regra para crer, minha norma para viver. Pela Escritura Deus em mim sustém. Só por Cristo eu posso me achegar a Deus. Só em Cristo Deus a salvação me deu. Ele me justificou, minha dívida pagou. Só Jesus na cruz da morte me livrou. Só a graça de Jesus me redimiu. Só a graça do Deus vivo me atraiu. Mesmo sendo pecador, recebi o seu favor. Deus, por sua imensa graça, me salvou. Só a fé que Deus me deu me transformou. Só a fé que vem de Deus me habilitou para crer na salvação, esperar com convicção que as promessas que Ele fez se cumprirão. Só a Deus triunfa, glória eu darei. Só a Deus todo louvor eu renderei. Porque sempre me amou, nunca me desamparou. Que em tudo eu viva para o seu louvor. Porque sempre me amou, nunca me desamparou. Que em tudo eu viva para o seu louvor. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho nós voltaremos, juntas, para fazer mais uma música, mais uma canção, se possível repetirmos esse hino da Reforma. Certo. Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês que estão conosco, né? Vi a irmã Joaninha, né? O irmão Cristóvão, Alcimar, me saudando aqui com a paz de Cristo. Deus abençoe a irmã Anita também, irmão Idelfonso, presbítero Paulo Santos, Noêmia. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. A irmã Fátima Leite também, Joana Leite, né? Mateus Vences, Deus abençoe, em nome de Jesus, Jacilene e outros tantos irmãos, né? Nós queremos, nesse momento, convidar o reverendo Jefferson para ele compartilhar a palavra do Senhor nesta noite conosco. Vamos aguardar aqui.
Reverendo Jefferson, que alegria poder tê-lo conosco mais uma vez. Graça e paz, reverendo Aguinaldo, tudo bem? Graças a Deus, tudo em paz. Coisa boa. Deus abençoe, uma alegria tê-lo conosco, deixá-lo muito à vontade aí, que Deus abençoe e conduza em tudo. O reverendo Jefferson é pastor da Igreja Presbiteriana do Cabo, né, que Deus abençoe, uma alegria muito grande receber o nosso abraço, reverendo, aqui da igreja, do conselho, dos irmãos, cada irmão. É que Deus o abençoe e continue abençoando em nome de Jesus. Eu quero cumprimentar todos os irmãos com a graça e a paz de Cristo. Quero expressar a minha alegria em poder estar com os irmãos nesse momento tão feliz, nesse momento especial para a Igreja Evangélica. Esse ano, nós estamos celebrando 503 anos da Reforma Protestante, acontecida no século XVII. Sempre um prazer, reverendo Aguinaldo, estar com o senhor, essa pessoa acolhedora, né? Essa pessoa solícita, cordial, servo de Deus que tem dado testemunho do Evangelho da Graça. É uma bênção poder compartilhar a caminhada com irmãos como irmão. E quero transmitir também ao irmão, ao conselho, a minha palavra de gratidão, como também quero transmitir à Igreja de Sertânia um abraço caloroso da Igreja do Cabo. Hoje nós vamos falar um pouquinho, está aí o reverendo Fábio Fonseca, que é pastor auxiliar na 4ª Igreja de Garanhuns. Prazer tê-lo conosco, foi meu amigo de turma, é uma pessoa assim, do meu coração também, tenho um carinho enorme por ele, Dani, filhinha dele, recém-nascida, uma bênção de Deus. Vejam, antes de iniciar, eu queria fazer a recomendação de 3 livros que eu acho que, para quem quer entender o que é a Reforma Protestante, a importância da Reforma Protestante e o impacto da Reforma Protestante, esse livro aqui é muito interessante. A Revolução Protestante, do historiador anglicano Alister McGrath. Alister McGrath. É muito bom esse livro é maravilhoso. O outro livro também é dele, do Dr. Alister McGrath, que é O Pensamento da Reforma. É esse aqui. Esse livro é muito interessante também. E um terceiro livro que eu recomendo que os irmãos, quando possível, se familiarizem com ele, esse aqui, Teologia dos Reformadores. Timothy George, da Bison Divinity School. Então, são textos que vão dar uma gama de informações sobre o que foi o contexto cultural, contexto histórico, como a reforma, ela de fato, ela eclodiu. Porque, como todos nós sabemos, a reforma protestante, ela, me permita uma expressão, ela não nasceu como um cogumelo depois da chuva. Existe todo um histórico prévio para que, naquele momento, naquelas circunstâncias, a divina providência, ela se valesse de Martinho Lutero para que ele pudesse afixar aquelas teses e desencadear todo um processo. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto muito conhecido, o texto de Romanos, capítulo 1, os versículos 16 e 17. Nós vamos tentar fazer uma interação, né, desse texto com algumas coisas vinculadas à reforma protestante. Interessante que os irmãos que utilizam Bíblia Almeida Revista e Atualizada, eu creio que a Sociedade Bíblica foi muito feliz quando ela colocou como epígrafe o seguinte: o assunto da epístola, a justiça pela fé em Jesus Cristo. Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé,
como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos lá. Lutero, ele, quando começou os seus estudos, ele não começou os seus estudos na faculdade de teologia. A bem da verdade, ele ainda não era religioso. Quando eu digo ele era religioso, ele ainda não era monge. Ele iniciou os seus estudos no campo do direito. E, ao que tudo indica, era um jovem muito empolgado com os estudos. Era alguém de muita pujança, muito dedicado aos estudos. Até que um dia, ele retornando, está aí o nosso irmão Gadelha, Deus o abençoe, o reverendo Tiago. Ele vai voltando para casa, uma tempestade, ela se abate e ele resolve fazer uma promessa a Santa Ana, também chamada de Santana, de que se ela o livrasse daquela tempestade, ele se tornaria um religioso. A divina providência, ela faz com que aquela chuva cesse. E Lutero interpretou aquilo como um sinal de que a sua petição, a sua prece foi ouvida. E ele abandona o curso de direito. Seus amigos, eles ficaram perplexos. Inclusive, um deles disse que ele estava fazendo uma loucura, mas ele abandonou o curso de direito e entrou para o mosteiro dos agostinianos. É bom que se diga que naquela época, os agostinianos, eles eram uma das ordens mais extensas, ao lado dos franciscanos e dos beneditinos. E ele ingressa, ele conclui os seus estudos preparatórios, é ordenado padre. Segundo os biógrafos de Lutero, a emoção era tão grande que ele quase mal conseguiu celebrar pela primeira vez a Eucaristia. Ele continuou estudando, chegou ao ponto de concluir um doutorado em teologia, concluir um doutorado em filosofia, mas ele ainda não havia alcançado aquilo que ele mesmo vai chamar da bem-aventurança. E o que era a bem-aventurança? Foi justamente conhecer o evangelho puro e simples, tal como exposto no Novo Testamento. E um dia ele foi chamado pelo príncipe Frederico, que era príncipe da Saxônia. Dizia o príncipe que na Holanda eles tinham Erasmo de Roterdã. Em Leipzig eles tinham John Eck. E ele fundara aquela nova universidade. E ele precisava de alguém que servisse como professor de teologia e ao mesmo tempo como capelão da coroa, ou seja, pároco da igreja que funcionava dentro da universidade. E o superior dos agostinianos, ele disse, eu tenho uma pessoa. E ele indicou a pessoa de Martinho Lutero. E ali ele começou a pregar, a ensinar, a catequizar, a aconselhar o príncipe, mas também a ensinar teologia. E pela divina providência, surge no coração de Lutero o desejo de estudar aquela que é o coração teológico do Novo Testamento, a Epístola de São Paulo aos Romanos. Uma epístola que foi escrita quando Paulo ele já havia concluído a terceira viagem missionária. Ele estava na cidade de Corinto. Se você pegar esse livrinho aqui, chamado Panorama do Novo Testamento, o Dr. Robert Gundry vai dizer que ela figura, a Epístola aos Romanos, entre as epístolas mais importantes. E, de fato, se você se der o trabalho, não vou dizer trabalho, mas ao privilégio, né, de ler, você sentar e ler toda a carta aos Romanos, você vai ver que nenhum documento no Novo Testamento tem a profundidade
doutrinária, que é a Carta aos Romanos. Nós temos outros documentos muito interessantes nesse sentido. A Carta aos Efésios, a Carta aos Hebreus, a Carta de Tiago, mas nenhuma delas se compara. Seja em profusão, seja em profundidade, seja em abrangência, tal como a Epístola aos Romanos. E Lutero começou a preparar as suas aulas, até que num certo dia ele se depara com o capítulo 1 e os versículos 16 e 17. Por quê? Porque até então figurava naquele cenário a prática do culto às relíquias, a venda das indulgências, havia a questão das penitências. Ora, quem se der ao privilégio de assistir o filme Lutero, em preto e branco, é da década de 60, o filme é extremamente realista. Verá que ele mesmo, na tentativa de purificar os seus pecados e na tentativa de encontrar a tão sonhada paz interior, ele mesmo fora alguém que praticou com certa veemência o ato de se penitenciar. E quando ele se depara com esse texto, ele tem um choque. Quais são as palavras dele? É como se os portões do paraíso houvessem se aberto para ele. Porque aqui ele redescobriu, né? Eu gosto muito de uma frase do historiador Tony Lane. Ele diz assim: Lutero não descobriu o evangelho. Lutero redescobriu um evangelho que estava soterrado. E ele mesmo diz, a partir dali, ele passou a ter dois sentimentos. Paz interior porque havia encontrado a verdade, mas ao mesmo tempo descontentamento, porque a igreja, que deveria ensinar, propagar, deveria conscientizar os seus fiéis quanto a esta verdade, ela mesma era promotora de uma mensagem que não correspondia ao evangelho apresentado por Cristo e apresentado pelos apóstolos. Veja que parece-me que esse foi o mesmo sentimento do apóstolo Paulo. Porque em Atos, no capítulo 9, do versículo 1 até o 20, nós temos a narrativa da conversão de Saulo, né, a sua ida a Damasco, o encontro com Cristo, a sua conversão, a oração que Ananias faz. Mas o versículo 21 é muito interessante. Diz que ele entrava nas sinagogas e anunciava que Jesus é o Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele mal conheceu o evangelho, ele sentiu a necessidade de anunciar o evangelho. E aqui, no capítulo 1, o versículo 16, ele diz assim: pois não me envergonho do evangelho. Ora, nesse mesmo capítulo, Paulo ele vai usar essa mesma palavra outras 3 vezes. A palavra evangelho é uma palavra que vem da língua grega e significa boa nova, significa boa notícia. Mas nós podemos dizer, sem medo algum, que o evangelho puro e genuíno nada mais é que o próprio Cristo. Ele é a boa nova. Ele é a boa notícia. Ele foi o mensageiro de Deus para nós e hoje se constitui na mensagem que nós devemos anunciar. Se você acompanhar comigo, no verso 1, Paulo diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ou seja, o apostolado paulino era um apostolado que Deus reservou exclusivamente para a pregação do evangelho. No verso 9 ele diz assim: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Ou seja, Cristo é o conteúdo do evangelho. É possível que nós preguemos muitas coisas,
ensinemos, divulguemos, façamos conhecido. Mas a essência da mensagem que nós devemos anunciar é esta, é o Cristo. É o Cristo em quem está contido o Evangelho de Deus. E no versículo 15, ele diz assim: por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós em Roma. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele, após compreender a sublimidade do que é o Evangelho, o que o Evangelho é capaz de realizar na vida humana, a começar pela sua própria vida, ele passou a se sentir devedor. Ele passou a se sentir alguém cuja função precípua, cuja razão de viver era anunciar o Evangelho. E ele disse: sou devedor a gregos e a bárbaros. E ele disse: por isso mesmo, também estou disposto a anunciar o Evangelho a vocês em Roma. O que indica o quê? Que ele ainda não conhecia pessoalmente aquela igreja. Ele ainda não havia ido presencialmente à cidade de Roma. Mas havia um desejo. Havia um intento no seu coração. E, por isso mesmo, é que ele vai usar essa expressão: pois não me envergonho do Evangelho. Por que ele não se envergonhava do Evangelho? Porque ele entendeu que o Evangelho, ele tem a função de entrar na vida das pessoas e proporcionar mudança. Veja o que ele vai dizer aqui na sequência: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ora, se o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação das pessoas, se ela é o poder de tirar as pessoas dessa caminhada que elas estão trilhando, um caminho de perdição, um caminho de morte, um caminho de condenação, um caminho que as levará ao inferno, e fazer uma espécie de transposição, Paulo poderia dizer que se orgulhava da mensagem que estava para anunciar. Agora, veja que Lutero, quando leu esse texto, tamanha foi a surpresa dele. Porque se o Evangelho tem o poder de salvar, e tão somente o Evangelho, veja que ele vai dizer: de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, já não havia necessidade da intercessão dos santos, que é a chamada dulia. Não havia necessidade da intercessão de Maria, a chamada hiperdulia. Não havia necessidade da chamada protodolia, que é a intercessão de José, esposo de Maria. Não havia necessidade de que as pessoas cultuassem as relíquias sagradas, para que seus pecados fossem purgados, para que perdão lhes fora concedido e eles pudessem escapar do purgatório e até mesmo do inferno. Não havia necessidade da mediação do Papa, não havia necessidade da mediação dos padres, não havia necessidade das penitências. Eu não sei se os irmãos sabem, mas na Idade Média havia um instrumento para que os monges eles se penitenciassem, chamado cilício. Era uma grade com espinhos. Na verdade, não eram espinhos, era ferro mesmo. Eles colocavam na perna e apertavam, no sentido de que aquilo ia causar dor, aquilo ia machucar a carne, aquilo, de alguma maneira, para eles, iria mortificar a carne. Quer dizer, Lutero, quando leu esse texto, ele compreendeu que nada disso é necessário para que nós possamos ter a salvação. Daí vem aquilo que nós conhecemos como sola fide, ou seja, somente a fé. Quando você lê Efésios 2, você vai ver que a salvação não é pela fé. A salvação é pela graça, por meio da fé. Então, aqui, Lutero, ele vai extrair dois dos solas que, de alguma maneira, hoje, ecoam de maneira tão vibrante. O primeiro é o sola fide e o segundo é o solus Christus. Ou seja, essa fé que nós devemos tributar no Evangelho
é uma fé que tem como alvo a pessoa do Cristo e que, ao mesmo tempo, se constitui no nosso mediador. Então, a salvação, que todos nós ansiamos por ela, né? O reverendo Marcos André Marques, que foi meu professor, foi meu diretor no seminário, ele diz uma coisa muito interessante. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos por meio da fé. Agora, quando Paulo diz aqui, não me envergonho do evangelho, nós podemos também provocar uma reflexão daquilo que está acontecendo hoje. E o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo é que o evangelho genuíno, o evangelho puro, o evangelho que nós conhecemos, que foi pregado por Cristo, que foi pregado pelos apóstolos, que foi defendido por Lutero e que a igreja se esforça para que dia e de noite as pessoas tomem conhecimento, ele está sendo trocado. Ele está sendo substituído. Ele está sendo obliterado. O que tem sido posto no lugar desse evangelho? Alguns evangelhos. Eu posso mencionar alguns. Por exemplo, o evangelho da prosperidade. O evangelho que diz que você tem direito a ter tudo quanto você deseja. É uma espécie de materialismo cristão. É um evangelho que diz que você não pode passar por provações. É um evangelho que diz que se você passa por problemas, há uma ação demoníaca na sua vida. Você não tem uma fé suficiente. Você está em pecado. Quer dizer, é um evangelho que se esqueceu de ler as palavras dos evangelhos. No mundo tereis tribulação. Uma outra forma de evangelho que tem sido muito pregada hoje é o evangelho da autoajuda. É aquele evangelho em que as pessoas vão à igreja para se sentir bem, né? Alguns até dizem assim, vou à igreja para recarregar a bateria. Aí a primeira pergunta que eu me faço é, será que essa pessoa não faz a sua leitura devocional das Escrituras todos os dias, para que todos os dias a Escritura venha nutrir sua vida espiritual? É necessário que o reverendo Aguinaldo, ele leia, ele medite, ele estude, ele se prepare, ele pregue, para que somente no domingo a pessoa tenha sua bateria recarregada? Não, isso não é o evangelho que nós conhecemos. Pelo contrário, o evangelho que nós conhecemos é o evangelho que diz que a semana, quer dizer, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, eles são uma preparação para o primeiro dia. Para que naquele dia todos nós possamos compartilhar esse evangelho. Um outro evangelho que hoje ele é muito comum, a irmã está falando aí do evangelho do consumo, né? Muito interessante. É o evangelho da prosperidade. É o evangelho que eu chamo do bem-estar. O que é o evangelho do bem-estar? É aquilo que me faz bem. Se o pastor prega uma mensagem de edificação, muito bem. Se ele prega uma mensagem de prosperidade, beleza. Se ele transmite alguma coisa que o meu ego, ele se apetece daquilo que está sendo dito, muito bem. Palmas para o pastor. Mas, se aquela mensagem me confronta, se aquela mensagem de alguma forma, ela põe em xeque alguma coisa que eu preciso melhorar, alguma coisa que precisa ser contrarrestada na minha vida, não serve. A gente pode usar até a imagem do Frankenstein, né? As pessoas fatiam a mensagem bíblica, aquilo que elas entendem ser evangelho, elas juntam. Dizem, esse aqui é o meu evangelho. E tem o pior de todos. O pior de todos é o eu-evangelho. É o meu evangelho. Não é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho de Deus. E Paulo advertiu. Ele disse, olha, ainda que um anjo do céu, ou eu mesmo, vos anuncie outro evangelho, além desse, que seja anátema. Agora, irmãos, hoje é muito fácil nós chegarmos a essa compreensão. Hoje nós temos pastores, hoje nós temos os nossos documentos confessionais, hoje nós temos comentários bíblicos, hoje nós temos o YouTube, o Instagram, as redes sociais que de alguma maneira veiculam pastores que se dedicam profusamente
ao ensino das Escrituras. Mas pensemos em Lutero. Ele era um monge. Ele estava dentro de um mosteiro. Seu coração, suas atividades, elas eram próprias de um homem medieval. Lutero era um homem medieval. E quando nós entendemos a profundidade disso que Paulo ele está dizendo aqui, é quando nós compreendemos o que aconteceu no coração daquele homem. E aí é muito interessante porque, a princípio, antes de escrever as 95 teses, ele começou a defender o Papa. Ele achava que tudo aquilo que ele estava apontando, como erros doutrinários, como erros litúrgicos, como erros teológicos, nada disso contava com a anuência do Papa. Ele achava que o Papa, na verdade, estava sendo traído pelos seus consortes. Mas o tempo passa e ele toma consciência de que aquilo que estava acontecendo na Saxônia, na Alemanha, naqueles países do entorno, também estava acontecendo em Roma. Ou seja, havia acontecido um desvirtuamento, inclusive dentro da própria ordem. É bom lembrar que Lutero, ele era um monge agostiniano. E qual foi o título que a igreja, ao longo dos séculos, conferiu a Santo Agostinho? O doutor da graça. Ou seja, aquela mensagem pautada nas doutrinas da graça que nós vamos encontrar no mestre africano, nós não vamos encontrar na igreja durante aquele período. E Lutero foi um instrumento usado por Deus para resgatar aquelas doutrinas, aqueles ensinos tão importantes. Aqui o apóstolo Paulo diz que essa salvação se estende primeiro ao judeu e também ao grego. Ou seja, significa dizer que esse evangelho ele tem que ser levado a todos. Esse evangelho ele compõe aquilo que nós chamamos de ministério missional da igreja. Veja que o próprio Paulo disse: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, separado para o evangelho. E todos nós temos essa missão também. A mesma missão que foi dada a Paulo, a mesma missão que foi dada a Lutero: pregar o evangelho para as pessoas. Um evangelho simples. Não é preciso muita coisa para nós pregarmos o evangelho. Basta dizer às pessoas que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu gosto muito, por exemplo, da história de Hudson Taylor, um grande missionário, um homem de muita simplicidade, um homem que empregou todos os seus esforços para pregar o evangelho para os chineses. E levou essa mensagem simples. Ou David Brainerd. Hoje eu tenho 33 anos, ele tinha 28 anos, quando ele decidiu pregar o evangelho para os peles vermelhas, que eram índios canibais, violentos, hostis, mas pela providência divina, pela graça de Deus, ele foi usado por Deus para converter mais de 10 mil peles vermelhas. David Brainerd. Depois ele caiu, contraiu um tumor no pulmão e veio a falecer. Ele era genro de ninguém menos que Jonathan Edwards, o grande pastor congregacional. E Paulo vai dar uma segunda razão pela qual ele não se envergonhava. A primeira é que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas a segunda é, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos entender o que Paulo quer dizer aqui por justiça de Deus. Ora, a carta aos Romanos, ela pode ser dividida de maneira muito didática. A gente pode ler a carta aos Romanos da seguinte maneira: do capítulo 1 ao 11, os aspectos teológicos, capítulo 12 ao 16, aspectos práticos. Essa primeira parte, nós podemos dividi-la em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo está mostrando que todos são depravados,
que todos se distanciaram e igualmente carecem da glória de Deus. Do capítulo 4 ao capítulo 8, ele gasta 5 capítulos para mostrar que a justificação é exatamente o meio pelo qual Deus ele satisfaz a sua justiça e, ao mesmo tempo, ele pune o pecado humano. Como é que ele faz isso? Ele transfere. Cristo era justo. Nós éramos pecadores. Ele infunde em nós a justiça de Cristo e, ao mesmo tempo, pune em Cristo os nossos pecados. Ou seja, é dessa forma que o Evangelho se revela. Ele revela a justiça de Deus justamente por isso. Porque o pecado humano não ficou impune. Cito mais uma vez o reverendo Marcos André. Em uma disciplina de doutrina da salvação, ele disse: Deus perdoa pecados e Deus, ao mesmo tempo, ele não perdoa pecados. Como assim? Para Deus perdoar o nosso pecado, ele teve que punir Cristo. Veja que coisa interessante. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Aquele que era o próprio Deus, encarnou como homem para que, como homem, e Deus, ao mesmo tempo, pudesse receber o suplício no nosso lugar. Por isso que ele vai dizer: a justiça de Deus se revela no Evangelho. E daí a exigência. Né? Existem alguns teólogos luteranos que dizem que o Evangelho não tem mandamentos. Isso é um engano. Porque a primeira mensagem que João Batista e que Cristo pregaram foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quer dizer, o crede é um mandamento, é uma ordem. E aqui isso aparece de uma outra forma. Quando ele diz que ele se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Ou seja, esse é um instrumento que nós devemos usar para que nós possamos nos apresentar perante Deus. É palavra de Deus. Tudo que não é feito por fé é pecado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Então, é isso que Deus requer de nós e é isso que Deus requer que nós anunciemos. Essa é a mensagem que nós temos que pregar. Que as pessoas possam crer no Evangelho e elas possam, ao mesmo tempo, receber esse privilégio que é também servir a Deus e ser justificado por Deus. Agora, preste atenção nisso. Essa expressão, o justo viverá pela fé, ela, na verdade, ela é um pleonasmo. Por que ela é um pleonasmo? Porque ele está citando aqui o texto de Abacuque, capítulo 2, o verso 4. A palavra fé, em hebraico, é a palavra emuná. E emuná tem a ver com algo concreto, tem a ver com o trabalho das mãos, trabalho braçal. A melhor maneira de nós ilustrarmos a palavra emuná é nós pensarmos num tronco de árvore. Aconteceu uma enchente, você foi arrastado pela correnteza, mas num certo trecho do rio, do lago, você levado pela correnteza, você está vendo um tronco. E você se abraça com esse tronco. Ou seja, esse seria o sentido mais preciso para a palavra emuná, para a palavra fé em hebraico. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é a mesma coisa que Tiago está dizendo. É que aqueles que creram, aqueles que por meio da fé foram alcançados pelo Evangelho e receberam a justificação, esses devem viver o Evangelho. Quando o Tiago diz a fé sem obras é morta, ele não está falando da fé no sentido grego, de pistes, não. Ele está citando o hebraico. Ele está pensando na palavra emuná. Ou seja, a fé não é alguma coisa que nós podemos apreendê-la abstratamente. Não. Não é só isso. A fé é alguma coisa que nós temos que exercer. Por isso que Lutero, quando compreendeu a mensagem poderosa que aqui está contida, ele não vai renegá-la, ele não vai retroceder,
Inclusive, ele vai declarar: a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Ou seja, ele leva para a prática aquilo que ele aprendera, aquilo que ele passou a crer. E tem mais uma coisa. Quando ele fala que o justo viverá pela fé. É palavra de Lutero. O que mais impressionou ele na leitura desse texto foi descobrir que a justiça de Deus tem duas funções. Punir, claro, ela pune. Mas mais do que punir, libertar. Libertar. Por quê? Cristo foi punido. Nós fomos libertos. Cristo foi castigado. Nós recebemos liberdade. Por isso que o apóstolo Paulo e o próprio Lutero, veja que são ações muito parecidas. Muito abnegados, muito determinados, muito envolvidos com tudo quanto lhe vieram à mão para que eles pudessem fazer a partir desses conceitos que nós apresentamos aqui. Ora, qual é o desafio que se coloca para a igreja do século XX? O mesmo desafio que foi colocado para o apóstolo Paulo. Precisamos evangelizar mais. Precisamos empregar mais esforços. Hoje a gente tem as mídias sociais, hoje nós temos todos os meios de transporte disponíveis. Quer dizer, não há desculpas para que nós preguemos o evangelho. Qual é um outro desafio que se coloca para a igreja atual? É trazer à tona, é desentulhar esses solas que nós conhecemos. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo. Pelo menos são esses que aparecem aqui, né, no texto. Sola gratia, sola fide e os solos Cristos. Não é preciso a gente usar de uma linguagem ou de uma retórica poderosa para convencer. Não. Sente com as pessoas, aproxime-se das pessoas, faça amizade com elas e diga para elas: o Filho de Deus veio ao mundo, ele morreu crucificado, ao terceiro dia ele ressuscitou e todos aqueles que creem nele recebem a dádiva de serem chamados filhos de Deus, são justificados, são santificados por Deus, vão receber um novo corpo na sua vida. Quer dizer, é uma mensagem simples. O evangelho é simples. A gente até tenta complicar ele, mas em essência ele é simples. E finalizo dizendo o seguinte: todas as pessoas que tiveram, de fato, um encontro com Cristo e conheceram o evangelho, suas vidas foram mudadas. Foi assim com Lutero, foi assim com Agostinho, foi assim com William Tyndale, foi assim com John Wycliffe, foi assim com Lloyd Jones, foi assim com todos. Todos aqueles. Creram no evangelho, receberam a Cristo como Salvador, o evangelho entrou, drenou suas mazelas, transformou a sua vida, lhes conferiu alegria e eles foram uma bênção e instrumentos nas mãos de Deus. Queira Deus, que todos nós sejamos instrumentos nas suas mãos para que nós possamos pegar esse evangelho, que é simples, e anunciar, para que mais pessoas possam crer em Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Amém. Benção, reverendo. Pedir que o reverendo esteja orando por nós, orando pela igreja, por cada pessoa que está conosco nesta noite, que de fato nós possamos compreender, né, a beleza, a majestade, a profundidade e ao mesmo tempo a simplicidade do evangelho de Jesus Cristo, que transforma, né, que liberta, que faz maravilha. Que a igreja possa entender, que nós possamos entender a cada dia essa poderosa mensagem. Amém. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, Pai Santo, nós estamos na Tua presença, humildemente, sob a orientação do Espírito Santo e pela mediação e intercessão do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos Te pedir, Senhor, de maneira muito especial, pela Igreja Presbiteriana em Sertânia, pela vida do seu pastor,
pela vida do conselho, pela vida da junta diaconal, das sociedades internas, pela vida de cada amado irmão, cada precioso irmão que compõe a igreja presbiteriana em Sertânia. Eu te peço que o Senhor conceda graça, misericórdia, que o Senhor os visite e que o Senhor levante o seu rosto sobre eles, fazendo resplandecer, Senhor, o teu rosto concedendo a paz. Amém. Faça daquela igreja, Senhor, uma divulgadora do Evangelho. Faça daquela igreja, Senhor, um baluarte. Usa teus servos naquela cidade, naquela região. Faça-os compreender que o Evangelho da graça, que o Evangelho que revela a tua justiça, é capaz de transformar vidas e que aquela igreja é um instrumento usado por ti, usado pelo Espírito Santo, para alcançar vidas. Certamente, Senhor, muitas e muitas são as vidas naquela cidade que precisam ser alcançadas. E aqueles irmãos que estão na igreja, que ainda são neófitos, que o Senhor possa usar o reverendo Aguinaldo para continuar esse trabalho que ele tem feito com tanto zelo, de ensino, de esclarecimento, que eles possam apreender, que eles possam frutificar, eles possam compreender que fé é mais do que alguma coisa que nós falamos, é alguma coisa que nós vivemos. De modo geral, Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe a igreja, que o Senhor use a sua igreja. Permanece conosco, dá graça, concede uma noite tranquila, de repouso, sono reparador. E amanhã, dia do Senhor, dar-nos um culto abençoado, Pai. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, reverendo. Deus te abençoe. Prazer muito grande revê-lo, estar com você nesse momento tão especial. Deus continue abençoando seu ministério e sua família, em nome de Jesus e toda a igreja. Obrigado, pastor. Agradeço. Recebo um abraço caloroso também. Uma alegria sempre que eu posso falar com o senhor. Um abraço para a igreja de Sertânia, essa igreja amada. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Sentimento recíproco. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a nosso agradecimento a todos vocês que estiveram conosco, participando desses momentos tão preciosos. Nós não temos mais tempo aí para voltar com juntas, mas cremos que os louvores aí foram bem encaminhados, bem direcionados, né? Terminamos aí com os solas da reforma. Que Deus abençoe o reverendo Jefferson, Jonatas, que estiveram conosco. E cada pessoa também que nos acompanhou, né? O nosso irmão Cristóvão Alcimar conosco aí sempre, que Deus abençoe. Irmã Mônica, um abraço especial também ao reverendo Rivaldo, lá da cidade de Patos, na Paraíba. Deus abençoe, em nome de Jesus, né? E outros tantos irmãos, seminarista Luciano, o Eduardo Gomes, pastor Marcos Badia, Deus abençoe, em nome de Jesus, e tantos outros irmãos aqui conosco. Recebam todos o nosso abraço, irmãos, nosso carinho, nesta noite tão especial em que ouvimos mais uma vez a palavra do Senhor nosso Deus. Até o próximo sábado, se Deus nos permitir, estaremos com o pastor Murilo, lá da Igreja Presbiteriana de Cajazeiras, na Paraíba. Ele estará conosco trazendo a mensagem do Senhor. Hoje seria o presbítero Silvino na ministração dos louvores, mas cremos que houve alguma dificuldade, algum problema, nós não conseguimos contato com ele no dia de hoje. Deus abençoe o presbítero, depois estaremos falando e agendando outro momento para ele estar participando conosco do nosso momento devocional, né? Irmãos, Deus abençoe, até amanhã. Amanhã nós teremos os nossos trabalhos presenciais aqui na igreja, na escola dominical e culto. Você é o nosso convidado. Fiquem todos com Deus, recebam todos o nosso abraço em nome de Jesus. Um abração a todos vocês e até amanhã, se o bom Deus nos permitir. Fiquem todos com Deus, recebam um abraço aqui do pastor Aguinaldo, da Igreja Presbiteriana em Sertânia. Um abraço a todos vocês.